Konnichiwa, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos aprender japonês usando uma entrevista de um jogador de futebol japonês chamado Honda Keisuke. Nessa entrevista a gente pode também aprender o pensamento japonês, a cultura japonesa. Eu escolhi essa entrevista também porque esses dias eu estava me sentindo um pouco desanimada com a situação do mundo agora. A gente já não pode viver como a gente vivia antes. Aí semana passada, por exemplo, eu posto pelo menos dois vídeos no canal. Eu não pude postar porque eu não estava conseguindo nem, para falar a verdade, gravar. Eu peço desculpa para vocês que talvez esperaram por algum vídeo, né? Semana passada eu não pude fazer. E aí, quando eu fico desse jeito, eu tento ser positiva, né? Achar coisas positivas, ver coisas positivas, ler coisas positivas, pra gente animar e pra gente continuar se esforçando no estudo japonês mesmo no final do ano. E eu achei legal, eu queria muito compartilhar com vocês. E que a gente possa continuar positivo, se esforçando para alcançar os nossos objetivos. Para quem não conhece, o Honda Keisuke, ele é um jogador de futebol japonês muito famoso, já jogou para o Milan e ele tem uma conexão com o Brasil, porque agora ele está atuando no Botafogo. Ele tem 34 anos e desde que começou a sua carreira profissional com 19 anos, ele sempre aparece na TV e acredito que não tenha um japonês sequer que não conhece o Honda Keisuke. Eu queria mostrar para vocês como os japoneses, eles se esforçam muito. Acho que todo mundo conhece, né? Tem uma noção que japonês é um povo assim que se esforça muito. Então, o jeito deles de pensarem sobre conquistar alguma coisa, realizar alguma coisa, é ter que dar o seu melhor. Então, assim, não tô querendo generalizar, tá? Mas assim, quando a gente tem um objetivo, às vezes a gente tenta pensar no caminho mais curto, no caminho mais rápido, no caminho mais fácil. Mas os japoneses, eles sabem que para alcançar alguma coisa, você vai ter que se esforçar sim, e não tem essa de achar caminho curto ou caminho mais fácil. Como essa entrevista é para um programa japonês, ele tá falando de um jeito normal, da velocidade normal que um japonês fala. Então nós vamos tentar aprender frase por frase. Vamos lá para o vídeo. 全人類に当てはまります。これは他いつも成功にとらわれるんだと、成長にとらわれると。僕が言ってるのは努力しても成功できるとは限らないです。実際に頑張っても成功できなかった人もいっぱいいます。僕もそうです。でもその時にまず違うもののせいにしてはいけないっていうのがまず1点で、僕が裏切られたことがないっていうのは何を意味してるかというと、実際に努力はしたはずなのに結果が出てないケースがあるわけですよ。山とあるんですよ。出てないことの方が多いです。でも裏切られたことないって言ったら何を言ってるかというと、僕が今言ったように成功にとらわれるんだ、成長にとらわれるっていうのは、努力した時に絶対成長しないんです。100%。この人生で 100% の割合で努力した時には成長はしない。実体験として。これが僕の言う真実だと思ってて、一番最も全人類に当てはまる大事なもの。でもここばっか見がちなんです。その成功ばっか見がちなんです。違うんです。成長で喜ばんとなんです。成長の先に成功がある。Ok, ele falou pra caramba, foi rápido, mas agora a gente vai entender melhor cada frase que ele falou, cada palavra que ele falou. Ele começa falando Zen Jinrui ni atehamarimasu, kore wa. Isso pode se encaixar, se aplicar para toda a raça humana, para todo humano. O Zen, do Zen Jinrui, vem do kanji de subete. Subete significa tudo, total. Jinrui, Jinrui é raça humana. Então ele quer dizer toda a raça humana. Atehamaru, atehamaru é se aplicar, se encaixar. Por exemplo, você está estudando japonês, o seu professor fala Kono kisoku wa kono bai demo atehamaru. Essa regra é aplicável nesse caso também. Ele também podia ter falado Kore wa zen jinrui ni atehamarimasu.
porque kore significa isso. Então ele podia ter colocado no começo da frase, mas quando a gente tá falando, né, às vezes a gente esquece de colocar uma coisa e coloca no final. Então ficou zenjinrui ni atehamarimasu, kore wa. Pode se encaixar, se aplicar para toda a raça humana. Isso que eu acabei de dizer. Depois ele falou, seikou ni torawareru na, seichou ni torawarero. Seikou ni torawareru na, seichou ni torawarero. Seikou significa suceder, né? Conseguir alguma coisa, conseguir atingir alguma coisa, conseguir alguma coisa. Torawareru. Essa é uma palavra muito difícil, mas importante. Ela pode significar limitar, restringir. E ela pode significar também ser capturado ou ser apreendido. Torawarero com ro é a forma imperativa de falar, ou seja, ele tá mandando. Depois das aspas, tem o to. No final ele fala to. Esse to não é a partícula to que significa e, né? Você e eu, watashi to anata. Não é esse to. Esse to é que ele tá mostrando que é sobre isso que ele estava se referindo à fala anterior, que foi: isso pode se encaixar, se aplicar a toda a raça humana. Isso o quê? Aí ele continua: isso que não seja aprendido pelo sucesso, seja aprendido pelo conhecimento. Então seria o nosso que meio que tal. 僕が言っているのは努力しても成功できるとは限らないです。僕が言っているのは努力しても成功できるとは限らないです。O que eu estou falando é que mesmo você se esforçando, não significa necessariamente que você vai conseguir, que você vai suceder. Boku, eu, quando um homem fala eu, é o eu masculino, boku. Iteiru é dizendo, falando. Doryoku. Doryoku significa esforço. Shitemo vem do suru, que é fazer. Shitemo, mesmo fazendo. Seiko era suceder. Dekiru é conseguir fazer, ou seja, conseguir suceder. Kagiranai. Kagiranai significa não necessariamente isso, não é certeza de algo. Depois ele fala: Jissai ni ganbatte mo seikou dekinakatta hito mo ippai imasu. Boku mo sou desu. Jissai ni ganbatte mo seikou dekinakatta hito mo ippai imasu. Boku mo sou desu. Em fato, tem muitas pessoas que se esforçaram, mas não conseguiram suceder. Eu também. Jissai ni. Essa palavra também é muito usada. Jissai ni. Na verdade, em fato. Ganbatte mo vem do gambaru. Gambaru é se esforçar. É uma palavra que eu gosto bastante, que eu sempre falo pra vocês também. Gambaro, que é vamos se esforçar, né? Tipo, vamos lutar. Então, ganbatte mo, mesmo se esforçando. Seikou dekinakatta. Seikou dekiru é conseguir suceder. Seikou dekinakatta é a forma negativa do passado, então não conseguiu suceder. Hito, pessoas. Mo, também. Ippai é monte. Imasu, ter. Então teve bastante gente que mesmo se esforçando não conseguiram suceder. Boku mo, eu também. Sou desu, eu também estou aí, estou dentro disso, eu também. Demo, sono toki ni chigau mono no sei ni shite wa ikenai toiu koto ga mazu itten. Demo, sono toki ni chigau mono no sei ni shite wa ikenai toiu koto ga mazu itten. Mas nessa hora, você não pode colocar a culpa em outra coisa. Isso é o primeiro ponto. Demo, mas. Sonotoki. Nessa hora, chigau significa diferente ou errado. Chigau mono
Mono é objeto, ao pé da letra seria coisa diferente, mas podemos dizer outra coisa, não é essa coisa, é outra coisa, é coisa diferente, outra coisa. Por exemplo, se você vê alguém na rua e fala, ah, é o fulano, aí você vê melhor, ah, chigau estou da, chigau estou, tipo, ah, não, é outra pessoa, ou pessoa errada, né, que você se enganou, não é essa pessoa, chigau estou. Sei ni suru. Sei ni suru é culpar alguma coisa ou culpar alguém. Aqui ele diz sei ni shite wa ikenai. Ikenai é que não pode. Então você não pode culpar outra coisa. Mazu significa primeiro, em primeiro lugar. Itten. Itten é um ponto. Quando a gente vai contar os pontos de baralho, por exemplo, ah, quantos pontos você tem? Itten, niten, santen, juten, juten. 10 pontos. Quando ele falou mazu itten, mazu itten, então primeiro tem esse ponto, né? Tem um ponto, tem esse ponto. Boku ga uragirareta koto ga nai te iu no wa nani o imi shiteru ka to iu to, boku ga uragirareta koto ga nai te iu no wa nani o imi shiteiru ka to iu to. Boku ga, de novo, eu. Aí tem parêntese porque ele tá falando sobre doryoku. Doryoku é o esforço, ele tá falando sobre o esforço. Mas ele omitiu essa parte porque é óbvio que a gente tá falando sobre isso, né? Então ele não falou a palavra. Uragirareta koto. Uragiru. Uragiru significa trair, enganar. Koto é sobre uma coisa, é uma coisa. Então, uragirareta koto ga nai. Nai é não ter. Uragirareta koto ga nai. Nunca foi traído por isso. Por isso o quê? Pelo esforço. Tá? Entre parênteses. Pelo esforço. Sobre eu nunca ter sido traído. Nani o o que? Imi. Imi significa significado. Então, imi, significado. Sentido. Nani o imi shiteru ka to iu to, ele tá começando a dar um motivo, ele vai falar o porquê que ele falou que nunca foi traído. Sobre eu nunca ter sido traído, o que significa é que jissai ni doryoku wa shita hazu nano ni kekka dete nai keesu te iu no wa arun desu yo. Jissai ni 努力したはずなのに結果出てないケースっていうのはあるんですよ。De novo ele falou jissai ni, na verdade, em fato, 努力はしたはずなのに。努力é esforço, né? したはず。したはずé quando, mas eu fiz, eu me esforcei. なのに, mesmo assim. Então, assim, na verdade, eu me esforcei. Mesmo assim, kekka detenai. Kekka significa resultado. Detenai é não ter saído, não ter tirado. Kesu é de caso. Então, ele falou, kekka detenai kesu te iu no wa arun desu yo. Kekka detenai kesu é casos que não deram resultado. Aqui ele está falando ao total. Na verdade, mesmo tendo a intenção de ter se esforçado, mesmo assim, tem casos que não deram resultado, ou seja, não sucediu, mesmo tendo a intenção de ter se esforçado. Yama hodo arun desu yo. Detenai koto no hou ga oi. Yama hodo arun desu yo. Detenai koto no hou ga oi. Yama hodo. Yama é montanhas. Hodo é a esse tanto. Então ele quis dizer que tem casos que mesmo você se esforçando não deu resultado. Tem tantos casos, tanto quanto montanhas. Então quer dizer, tem muitos casos que a gente dá o melhor de si, mas não consegue suceder. Yama hodo aru. Quando alguém fala, nossa, eu tô muito ocupado. Yaru koto ga yama hodo aru. Yaru koto ga yama hodo aru. Yaru koto é coisas a fazer.
tenho tantas coisas a fazer, tanto quanto existe montanhas. Yamahodoaru, tanto quanto montanhas. Detenai koto no hou ga oi. Detenai é que não tem saído. Hou é quando tem opções, então você tá fazendo a escolha. Esse ou esse, por exemplo. Esse. Oi é muito, bastante. E ele falou detenai koto no hou ga oi. Ele quis comparar o caso que a gente se esforça e consegue suceder com os casos que a gente se esforça, mas não consegue suceder. Então, ele falou que detenai, esse detenai é de não ter saído, ou seja, não ter resultado. No hou ga oi. Então, um deles. Qual deles? Detenai, os casos que não sucederam, é mais alto, é maior, tem mais. Detenai koto no hou ga oi. Aí, de novo, ele fala, demo, uragirareta koto ga nai te iu no wa nani o itteru ka to iu to. Ele está falando a mesma coisa que ele falou anteriormente, que foi que o esforço nunca traiu ele. E o que ele quer dizer com isso é que... Então, aqui ele está falando a mesma coisa, com algumas partes diferentes. Ele não usou a palavra imi, que é significado. Nani o imi shiteru ka to iu to. Ele não falou desse jeito. Ele falou nani o itteru ka to iu to. O que eu estou querendo dizer é que boku ga ima itta you ni seikou ni torawareru na seichou ni torawareru to iu no wa boku ga eu ima agora itta you ni itta vem do you, que é dizer. Yoni é como tal. Quando você vai mostrar o jeito de alguma coisa, né? Então, ele tá falando aqui. Como eu acabei de dizer, seikou ni torawareru na. Não seja aprendido pelo sucesso, seja aprendido pelo seu conhecimento. Toyu no wa, de novo, ele vai se explicar. O que eu quero dizer com isso? Doryoku shita toki ni zettai seichou shiteru n desu. 100%. 努力した時に絶対成長してるんです。100%。努力 esforço. 努力した時 quando você se esforça. 絶対 é assim, com certeza. Certeza absoluta. 成長 crescimento. してるんです afirmando que você está fazendo. 100%. 100% é 100%, né? Então ele diz, quando você se esforça, com certeza, você está crescendo. Você cresceu 100%. Aqui não teve a tradução, mas ele falou, これは 100%. Quando a gente fala 100%, em vez de falar 100%, eles também abreviam para 100%, só o pá, do pá-cento. 2%, 2%, 10%, 10%. Então, 100%, これは 100%, isso é 100%, ele falou. Isso é 100%. 僕の人生の場合は 100% の割合で努力した時には成長してるんです。実体験として僕の人生の場合は 100% の割合で努力した時には成長してるんです。実体験として人生é vida. 場合 significa nesse caso. 100% の割合で Wariai significa proporção. 努力した時 quando eu me esforço. 成長してるんです eu cresço. 実体験として実体験é experiência real, experiência da vida real. Então ele falou, no caso da minha vida, 100% da proporção, quando eu me esforço, eu cresço,
eu sempre cresci pela experiência própria, no caso, pela experiência real. これが僕の言う真実だと思って一番最も全人類に当てはまる大事なもの。でも成功ばっか見がちなんですよ。これが、isso é僕の言う真実。真実é a verdade. A verdade que eu acho, a verdade que eu digo. Ichiban, primeiro. Motomo, maior, mais. Zenjinrui ni atehamaru. De novo, atehamaru, que é se aplicar, se encaixar. Daiji, daiji é importante. Daiji na mono é coisa importante. Demo, mas. Seiko, sucesso, suceder. Baka, não, ele não disse baka, é baka, com o tsu no meio. Baka é tipo bobo, burro, né? Xingamento. Baka vem do bakari ou bakari, que significa só isso. Migachi é tendência de ver. Esse mi vem do miru, que é olhar. Migachi tem tendência de ver. De ver o quê? De ver só o sucesso, só o ponto, só o gol, no caso. Só a questão de suceder. Eu penso que isso é o que eu digo, é a coisa mais importante que pode se aplicar na raça humana. Mas a gente tem a tendência de ver apenas o sucesso. Aí no meio, né, da frase ele fala Demo koko bakka migachi nan desu yo. Demo koko bakka migachi nan desu yo. Ele só mudou a parte do koko. Koko é aqui. Então, como ele tá fazendo o gesto, ele falou, mas a gente tem a tendência de ver só isso aqui. Só isso aqui, ou seja, só o sucesso. Seichou de 喜ばんとダメです。成長の先に成功があるんです。成長 quer dizer crescimento. 喜ばんとダメ. Dame é não poder. 喜ばん. Ele tá usando o palavreado da conversação mesmo, né? 喜ばないとダメ. 喜ばんとダメ. 喜ぶ vem de feliz, ficar contente. Yorokobanai to dame. Aqui o pensamento é diferente do português. Ele quis dizer que você tem que ficar contente, ficar feliz pelo seu conhecimento. Yorokobanai to dame. Literalmente é não ficar feliz, não pode. Mas em português a gente coloca você tem que sentir feliz, você tem que ficar contente pelo crescimento. Seichou no Saki. Então aqui ele quis dizer que o conhecimento vem primeiro do que o sucesso. Ou seja, se você não agir, se você não se esforçar, porque se você se esforçar, você vai crescer. A gente tem que ficar feliz, a gente tem que botar mais importância no nosso crescimento, porque quando você se esforça para fazer, querendo ou não, você está indo para frente. Mesmo você não chegando nesse seu objetivo, você vai crescer como pessoa porque você tá dando o tudo de você, você tá se esforçando, doryoku shiteru, e consequentemente você seichou shiteru, você tá crescendo. E aí, assim, você pode ver o seiko, o sucesso. Legal, eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque, não sei, quem sabe você que tá assistindo tá um pouco desanimado com os estudos, com a vida, não sei, com a situação, né, que a gente tá. Então, assim, eu queria dar um pouco mais de coragem, energia positiva. Espero que vocês tenham aprendido. Aguardem para o próximo vídeo dessa semana. Vai ter mais vídeo, eu prometo. Então, gambarimashou. Já né, bye bye.